Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma percepção democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã, educação popular e suas perspectivas, vem ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. E nesse novo episódio falaremos na temática o diálogo e as contribuições de Paulo Freire na extensão universitária. Qual o olhar da FOPROEX? Com a contribuição da professora Olgamira Mância, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, parceira do Estelar e presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, o FOPROEX. Então, sem mais delongas, aumenta o volume que vai começar. Pois bem, eu estou aqui como representante do fórum, né, do FOPROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira. Faço questão de dizer isso porque é o único fórum que é exclusivo de instituições públicas. Nós somos 151 instituições, entre universidades federais, estaduais e municipais. Então, aqui a fala é a voz, né, eu vou tentar expressar, traduzir a voz desse espaço que é das nossas instituições de educação superior públicas. Pois bem, é importante a gente situar, eu acho que para poder estabelecermos um diálogo mais ajustado, o que é esse fórum mesmo, né? E como é que ele foi criado. Acho que é muito importante resgatar isso, até para discutir, dialogar o conceito de cidadania aqui colocado pelo Renan, né? A provocação que o Renan coloca. Pois bem, primeiro, o fórum ele é resultado da luta dos educadores e da sociedade brasileira pela redemocratização da sociedade, tanto que o fórum é criado em 1987, antes da nossa Constituição Federal. E, quer dizer, ele é criado ali, mas significa resultado de uma luta que antecede 87. Então, veja bem, ele vem no debate de pensar a educação superior brasileira, porque naquele momento, o que é que nós tínhamos? Se hoje ainda está muito excludente, vamos dizer assim, naquele momento o caráter excludente da educação superior estava posto, estava dado. Então, ele surge num debate de um novo lugar para o ensino superior brasileiro, de qual era o papel das nossas universidades, de como a universidade pública poderia contribuir para transformar a realidade brasileira, e ele surge exatamente no esforço de que nossa sociedade, que estava capturada por um processo de assujeitamento por força da ditadura militar, pudesse se colocar num outro patamar, tá certo? Então, o fórum vem nesse diálogo. Por isso, o conceito de cidadania, que aparece muito expresso nos textos, né, da nossa política nacional, escritas a partir da criação do Fórum em 1987, ele está muito marcado, porque nós estávamos falando de uma sociedade onde a cidadania civil estava negada, porque, ainda que se coloque o direito de ir e vir, nossas liberdades estavam, né, cerceadas. O direito político, nós não podíamos eleger quem nos representava e nem participar. Então, é efetivamente um país capitaneado pelo processo da ditadura e muito menos direitos sociais. Então, não, a cidadania, o exercício da cidadania, a possibilidade da cidadania, estava posto como um elemento central naquele contexto de ditadura militar. Certamente que nós sabemos o limite desse conceito e trabalhamos numa perspectiva da emancipação social, um conceito que trabalha muito mais na perspectiva não de mudança, como muito bem coloca o Renan, mas de transformação da realidade. Mas mesmo ali, o Fórum de Pró-Reitores já indicava a perspectiva da transformação da realidade, né? E não da mudança da realidade. Mas apenas para situar, acho que é importante a gente localizar o papel histórico que vai jogar, né, a criação desse espaço de interlocução dos pró-reitores de extensão, tentando fazer com que a universidade brasileira saísse da sua condição de uma universidade centrada em si mesma, que produzia um conhecimento muito voltado, como aqui bem colocado pelo Caio, para o processo produtivo, para atender às demandas do processo produtivo, muito pouco voltado para a realidade brasileira, né? A nossa referência era o norte, eram os países que ditavam as regras da produção capitalista e dizia o tipo de produção, o tipo de profissional que se queria formar nas nossas universidades.
Tanto isso é fato que quando você pega ali o processo mesmo dos anos 60 e no grande debate da redefinição do papel da educação superior brasileira, o que se perguntava é para que serve a universidade, se inspirando lá em Darcy Ribeiro, que em 62 criou o NB e diz, olha, precisamos de uma universidade diferente. Não podemos mais ter uma universidade voltada apenas para a produção de um conhecimento diletante, né, encerrado em si mesma, sem discutir o Brasil. Esse Brasil, que o professor Fábio coloca aqui muito bem, quando ele diz é um Brasil de ampla concentração de renda, é um Brasil, né, de desigualdades acentuadas, tá certo? Então, nós não podemos ter uma universidade que desenvolve ciência e tecnologia e que não olha a realidade do país. E aí, Darcy vai colocar, nós precisamos que a universidade, no caso a de Brasília, problematize o Brasil, trabalhe o Brasil como uma questão a ser pensada, porque não há que se pensar desenvolvimento para o país dissociado, né, da educação superior, especialmente em contexto como o nosso, como o contexto de Brasil. Então, veja bem, é nessa esteira que vem a pergunta, para que serve a universidade? É apenas para produzir força qualificada para esse processo de produção ou para pensar o território, pensar a realidade, pensar o país, pensar a América Latina e pensar o mundo? Para que serve a universidade? Então, é nessa esteira que o FOR-PROEX vai se colocar e vai discutir a questão desse papel, porque até então as nossas universidades elas estabeleciam a relação com a sociedade externa, mas elas estabeleciam uma relação de uma universidade para a sociedade, e não, como diz o Caio, pela ou com a sociedade, mas para a sociedade. Uma universidade que produz conhecimento, e é certo que produz, mas que se entende como um espaço exclusivo da produção do conhecimento. Aí é, de novo, a lógica da escolarização, né, do espaço, seja a universidade, a escola, como único detentor de produção de conhecimento, e os setores externos como não possuidores de conhecimento. E esse espaço do saber e do conhecimento leva conhecimentos para uma sociedade que não é reconhecida também como espaço de produção de conhecimentos e saberes, tá certo? Então, aqui é que vem uma mudança do olhar. Qual é a relação da universidade com a sociedade? É para a mera prestação de serviços? É para uma prática assistencialista? Ou é para pensar com? E um fórum vai surgir exatamente para dizer a universidade precisa se dedicar a desenvolver conhecimento em consonância com os interesses e no diálogo com a sociedade. E no diálogo com a sociedade. Para nós, o conceito, por exemplo, da convivialidade, ele é extremamente importante, ele perpassa toda a nossa política. Da convivialidade, entendendo essa expressão, como diria o Illich, aquilo que não pode se dar sem o face a face, tá? Aquilo que não pode acontecer apenas por uma relação instrumental, tá? Que não permite os encontros, como, ainda que mediado por tecnologias, como estamos aqui, o encontro, a troca, a partilha, aquilo que só tem chance de se aprimorar a partir do diálogo e não do monólogo, tá certo? Ou seja, é dessa convivialidade que nós estamos falando. E a convivialidade que se ancora no diálogo é a convivialidade que olha o outro, reconhecendo o outro como alguém que precisa, pode e deve ser escutado, tá certo? Alguém que tem algo a dizer, que ainda que diferente, radicalmente diferente daquilo que eu penso, tem muito a acrescentar ao que eu penso. Ou seja, é nessa linha que o fórum irá se estabelecer, né, para dialogar com a sociedade, numa relação horizontal, numa relação de compartilhamento, no reconhecimento de que a sociedade tem conhecimentos, formas de produzi-los, diferentes daqueles que nós fazemos no âmbito da academia, mas que esses conhecimentos, quando na interação entre os diferentes sujeitos da sociedade e da universidade, qualificam a todos os envolvidos. Qualifica a sociedade, que, como aí gostei muito quando o Caio, na sua fala, ele diz assim, olha, os problemas do cotidiano, do dia a dia, devem ser tratados cientificamente. Exatamente, a universidade precisa cumprir um papel também de iluminar, contribuir para refletirmos acerca dos problemas do cotidiano, da realidade do território. Mas não só. Quando ela faz isso, ela aprende, ela se ressignifica, ela se redimensiona, né, e se qualifica também.
Mas nós não podemos achar que os problemas da comunidade precisam ficar na esteira do saber da comunidade. A universidade tem compromisso com o desenvolvimento social. Nós não podemos pensar o desenvolvimento do país, nós estamos no século XXI, desenvolvendo ciência e tecnologia de ampla escala e de ampla qualidade, e não pensarmos isso também para reverberar sobre a vida do nosso povo nos diferentes rincões desse país. Não é? Então, é muito nesse contexto. Então, o fórum, que foi criado em 87, inclusive, vai cumprir um papel que me parece que tem a ver com os desafios que nós temos hoje. Ele vai cumprir um papel fundamental de, como é que eu diria, de acentuar no debate dos constituintes a necessidade que se entenda a educação superior brasileira como um processo que se organiza a partir de 3 dimensões, do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso está lá no artigo 207. Ou seja, vai se pensar a educação a partir dessas dimensões, que devem estar, e aí o artigo ele é extremamente cuidadoso, né, quando ele diz, vai se pensar essas 3 dimensões numa perspectiva indissociável. Não é meramente próximas, não é interagindo, mas é indissociável, numa perspectiva de que não há apartação entre elas. Veja, isso é resultado da luta da sociedade, isso é resultado da luta do fórum. E essa indissociabilidade, que está há mais de 30 anos marcado na Constituição Federal, ainda hoje não foi alcançada. E aí, de novo, não é por um acaso. Não é? Porque alcançar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão significa, de fato, romper com a lógica de universidade que está instituída no país, que guarda muita identidade com aquilo que foi professado pelo ministro recentemente, de uma universidade apartada da sociedade, de uma universidade para poucos, de caráter excludente. Significa solapar as bases desse processo formativo para colocá-lo numa perspectiva mais includente e, principalmente, numa perspectiva de questionar e transformar a realidade para a emancipação social. Então, estes elementos são centrais e resultam dessa luta, né, dessa lógica. E é a partir daí que a gente passa a ter na extensão universitária brasileira uma concepção que nós chamamos de concepção dialógica, e que aí eu não tenho dúvida. A concepção dialógica é a que guarda identidade com a universidade popular, que o Caio aqui traz os elementos. A concepção dialógica ela bebe exatamente nas fontes daquilo que sustenta o debate sobre a educação popular, que se inspira em Córdoba, que se inspira numa concepção daquilo que os Estados Unidos nos acusam, do nacionalismo, de que um país, por exemplo, a sua riqueza deve primeiro servir ao seu povo, né, para depois servir a outros interesses. Né? Para ser, por exemplo, nós não podemos continuar sendo um país que é o 4º maior produtor de alimentos e conviver com a fome. Primeiro a gente exporta, manda para fora o que produzimos para depois alimentarmos o nosso povo. Então, é nessa linha que vem essa concepção dialógica. Então, ela dialoga com o movimento social, não à toa também na política do fórum está posto a necessidade permanente desse diálogo, ela interage na perspectiva da formação e qualificação dos nossos estudantes no âmbito da universidade. Pois bem, mas quais são, eu diria, hoje, os grandes desafios, né, que estão postos para nós, que reconhecemos a importância do diálogo com a sociedade, da convivialidade? Primeiro, nós temos um desafio que ele é desse momento que estamos vivendo, né, da realidade do contexto pandêmico, de fazermos acontecer o processo de formação longe daquilo que para nós é muito caro, que é a presencialidade, que o professor Jorge aqui destacou. A presencialidade como um elemento, a presencialidade ali do estar junto, do estar com, da partilha, como um elemento extremamente importante. O contexto pandêmico nos remeteu a um afastamento, a um distanciamento físico, né, impedindo a presencialidade. Era o que estava posto, era o que era possível naquele momento. Mas nós entendemos, e não podemos aí, abdicar dessa condição. A presencialidade ela oportuniza algo que, por mais que as telas permitam a interação, né, por mais que a gente possa participar aqui no chat desse diálogo, dessa conversa, a presencialidade física, o estar junto, ela oportuniza outros diálogos que a oralidade não é capaz de alcançar.
ela oportuniza o olho no olho, ela oportuniza o sentir o cheiro do outro, ela oportuniza o olhar sobre a estética corporal, que diz muito. A forma como as pessoas se posicionam numa roda de conversa, a estética corporal, ela diz de como a minha fala, a minha voz está impactando ou não, para mais ou para menos. Não é? Nós, como educadores, sabemos muitas vezes na nossa sala de aula em que medida aquele nosso aluno que está dizendo sim, mas no fundo, ele está dizendo não, do ponto de vista do seu entendimento, da sua concepção ou da sua aproximação com aquilo que está sendo dito. Então, essa dimensão da presencialidade, nesse momento, está sendo prejudicada. Entretanto, como que temos na realidade, é isso, né, que estamos vivendo, da relação mediada pelas tecnologias, nós não podemos também deixar de fazer acontecer a extensão, e não o fizemos, mesmo neste contexto. E não à toa foi possível, por exemplo, as universidades realizarem agendas extremamente importantes, mobilizadas pela extensão, no diálogo com a sociedade, tentando responder às demandas que estavam postas na pandemia, pela pandemia da Covid-19. O que fez com que a universidade pudesse se apresentar naquilo que ela é. As nossas universidades públicas, que trabalham permanentemente e que muitas vezes não eram reconhecidas como espaços importantes para a sociedade, até porque eram desqualificadas permanentemente, até mesmo pelos seus gestores, não é? Como elas passaram a ser vistas de forma diferente no contexto da sociedade que vivemos, por força da atuação extensionista de nossas universidades na pandemia, mesmo na ausência da presencialidade. Não é? Mas certamente que isso não foi feito como deveria ser, porque num país que é marcado pela lógica da desigualdade, também esse processo ele repercute de forma diferenciada. Nós não conseguimos dialogar, por exemplo, com setores com os quais dialogamos permanentemente, que são aqueles mais fragilizados social e economicamente, porque esses também estão alijados das estruturas da conexão, ainda que as músicas digam que estamos conectados, estamos em rede, né? Criei meu website, mas nem sempre as pessoas, né, num país da magnitude do Brasil, elas não estão necessariamente vinculadas às redes ou em redes com condições de acessar a formação como deveria. Então, esse, eu diria, é um dos desafios que eu queria estar colocando aqui, porque eu acho que é importante a gente pensar como repercute esse momento, para um lado e para outro, de como nós não conseguimos alcançar a toda a população por força das desigualdades sociais e do risco que corremos de que esse modelo que foi instituído para responder ao contexto pandêmico possa ser alçado à condição de um modelo a ser seguido, tá certo? Rompendo com a lógica da convivialidade e da presencialidade como uma necessidade para reduzir custos. Mas um outro desafio, que esse eu acho que está na centralidade dos debates hoje nas nossas instituições, é o da inserção curricular da extensão. Hoje, todas as instituições públicas e particulares, quem trabalha com a graduação, tem como pauta a inserção curricular da extensão. Por quê? Porque existe uma legislação que obriga que as nossas universidades façam a adequação dos currículos do curso para inserir a extensão na formação acadêmica. E por que isso é importante? Isso é resultado da luta exatamente para tornar essa universidade um espaço mais democrático, de que, de fato, nós formemos, no âmbito da universidade, sujeitos que, além da dimensão técnica na sua formação, de apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados, ele também se posicione no sentido de desenvolver um conhecimento vinculado à realidade onde ele está inserido, né? E que busque contribuir para a transformação dessa realidade. Então, é por isso que a gente entende, e aí o Fórum de Pró-Reitores luta historicamente, para que a extensão universitária faça parte do currículo dos cursos. Ou seja, para que, de fato, a universidade deixe de fazer pesquisa e de resgatar um ensino dissociado da realidade. Isso não é uma tarefa simples, isso não é uma questão qualquer, porque se é verdade que a Constituição Federal estabelece a indissociabilidade, o fato é que hoje ainda convivemos nas nossas universidades com uma relação de apartação entre essas três dimensões, entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
E o que vai, ao fim e ao cabo, garantir de fato a indissociabilidade é exatamente quando nós conseguirmos que todo estudante na universidade vivencie as atividades de extensão universitária, porque ele terá a oportunidade de conviver com a sociedade em espaços para além daqueles dos muros das nossas universidades. Ele terá a oportunidade de conhecer o território onde a sua universidade se insere. Ele terá a oportunidade da convivência com grupos populacionais que, se no último período adentraram as nossas universidades, como os indígenas, quilombolas, estudantes das escolas públicas, ainda estão num número muito menor do que aquilo que deveríamos ter em termos de inclusão nas nossas universidades. E a convivência lá no território oportuniza uma experiência de formas de aprender e de produzir conhecimento que certamente no ambiente da universidade podem ser partilhados, mas não trazem a experiência com a grandeza e com a riqueza que a gente testemunha nesses ambientes. Eu diria que a inserção curricular da extensão ela vai oportunizar aquilo que a extensão se coloca para ser, porque a extensão universitária ela se sustenta em alguns elementos que as pessoas muitas vezes desconhecem. Em geral, nós que estamos aqui numa conversa sobre extensão popular, temos clareza que a extensão ela se sustenta porque ela é, antes de tudo, interdisciplinar, ou seja, ela reconhece a importância das diferentes áreas de conhecimento para a produção de novos conhecimentos, ou seja, rompe com a lógica de uma área que é mais importante que a outra, ou de áreas que se bastem, mas da necessidade desse diálogo interfecundante, como diria Darcy Ribeiro, entre as diferentes áreas do conhecimento, do músico com o antropólogo e assim por diante. Ela trabalha na perspectiva, ela se sustenta nessa interação dialógica, numa perspectiva transformadora, quer dizer, o diálogo permeando a relação da universidade com a sociedade, na perspectiva de transformar a realidade onde estamos inseridos e transformar a própria universidade. Ela trabalha na perspectiva de impactar o estudante, que é reconhecido como um sujeito de saberes e de conhecimentos, e não como tábula rasa, mas um sujeito que precisa tomar para si também o seu processo formativo. Então, não é um sujeito passivo que vai receber, né, sobre o qual se despeja conhecimento, mas um sujeito que, no diálogo com os diferentes espaços, com os professores, no grupo de pesquisa, nos seus projetos e nas suas atividades, se autoriza a construir, a produzir, a planejar, a avaliar e a ressignificar processos, né? Então, alguém que tem uma formação muito mais completa, que não é um sujeito que recebe meramente, mas, acima de tudo, a extensão universitária ela se sustenta nessa perspectiva da indissociabilidade, de que a gente não tem como apartar o ensino, a pesquisa e a extensão. Quem faz a extensão tem clareza disso. Para desenvolver projetos de extensão, não importa onde, você necessariamente precisa resgatar conhecimentos historicamente acumulados, oportunizados por meio do ensino. Para desenvolver essas atividades, você necessariamente precisa colocar em questão aquilo que está dado como informação, como conhecimento, para poder adequar a realidade nova, ou seja, você se coloca na inquietude que é própria da dimensão da pesquisa. E para realizar a extensão, você precisa estar disponível no sentido de aprender com e de gerar novas possibilidades. Mas, acima de tudo, de ter uma postura que o mobilize para agir e para atuar, tá certo? No sentido de transformar essa realidade. Nesse sentido, eu penso que, ao colocar a extensão na centralidade do currículo, como estamos desafiados hoje pela inserção curricular da extensão, nós tiraremos a extensão da condição de periferia do currículo, colocaremos na centralidade, ela estará associada à formação do estudante, e nenhum estudante mais, a partir de 22, poderá sair das nossas universidades sem ter vivenciado a experiência da extensão universitária, e nós chegaremos a uma condição que não será mais representada, eu diria, não poderá mais ser representada pelos famosos tripé. Hoje é muito comum na universidade a gente usar, e ele está de acordo com a realidade que vivemos,
usar o tripé, o famoso tripé, ensino, pesquisa e extensão, para representar a educação superior. Mas a metáfora do tripé, hoje, ela pode ser usada. Tá? Por quê? Porque o tripé ele pode estar apartado, uma das asas apartada da outra. O tripé pode ter uma perninha mais curta do que a outra, como a gente vê em relação à extensão, que muitas vezes não tem financiamento, é tarefa de abnegados, é tarefa de poucos. A universidade que faz muita extensão hoje no Brasil coloca 30%, 40% dos seus estudantes envolvidos em extensão. Isso quando faz demais, porque a média do que nós temos de dados coletados é de 27% dos estudantes envolvidos em atividade de extensão. Quando a nossa universidade passar a atuar de forma real, com todos os estudantes envolvidos em extensão, a tendência é que nós caminharemos para além dos 10%. Por quê? Porque um estudante que convive com a extensão universitária, que vivencia as experiências da extensão universitária, é um estudante com o perfil do Caio, que olha a realidade, que a interroga, que a questiona e que vê as possibilidades outras que o processo educativo oportuniza, que faz aquilo que o professor Jorge coloca, que trabalha a dimensão trabalho como elemento educativo, como princípio educativo. Ou seja, essa oportunidade quem dá é a extensão universitária. E aí, nesse contexto, o tripé fica obsoleto. O que nós precisaremos ter, e o que nós passaremos a ter, porque esse estudante não vai se sujeitar mais a ser um mero transmissor de conhecimento, esse estudante não vai se sujeitar mais a ter uma formação profissional que não o autorize a dialogar com o contexto, a não se inquietar diante das desigualdades que o país vive, diante de todas as mazelas que o país vive. Então, eu diria que a metáfora será substituída por uma outra, que é a de um eixo estruturante, tá certo? De tal sorte amalgamado estarão as dimensões do ensino, da pesquisa e a extensão, que nós não conseguiremos apartar o que é extensão, o que é ensino, o que é pesquisa, porque isso estará tão imbricado que se cumprirá aquilo que a Constituição Federal estabelece, que é da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. E é indissociável mesmo. Então, nós superaremos esse entendimento de que na universidade nós formamos alguns para serem extensionistas e outros para serem os pesquisadores, como se quem atua na extensão não atuasse também com pesquisa, só que é uma pesquisa engajada, uma pesquisa comprometida, uma pesquisa vinculada numa perspectiva de transformação social. Bom, esse é um pouco o desenho que eu quis trazer do que é o fórum. E eu fiz questão de resgatar a história do fórum. Normalmente eu não falo do fórum, né? Mas o Pedro me falou sobre isso, a necessidade de falar sobre o fórum, porque muita gente não conhece o Fórum de Pró-Reitores de Extensão e não é por um acaso. Não conhece porque a extensão não é historicamente valorizada, então por que conhecer o fórum que aglutina os pró-reitores dessa área que é menos na formação acadêmica, tá certo? Então, assim, é importante que as pessoas conheçam. E quando conhecem, descobrem que muito do que fazem no cotidiano tem um diálogo muito próximo com aquilo que a extensão professa. Mas a extensão, por outro lado, ela vem exatamente numa perspectiva insurgente, numa perspectiva que é onde ela se fundou, democrática, de solapar o modelo de universidade que está instituído. Por isso eu digo, ela gera desconfortos. Que tipo de desconforto ela gera? Ela gera desconforto sobre aqueles que acreditam na educação apenas, como diz o Jorge, que se dá no banco escolar, na sala de aula, no laboratório, porque ele vai dizer que existem outros espaços de produção de conhecimento. Ele cria desconforto para nós que tivemos uma formação fragmentada, compartimentada, e eu, por exemplo, que sou da área da matemática, que acham que algumas áreas do conhecimento por si só se bastam, tá certo? E vamos ver os limites dos nossos conhecimentos e compreender a necessidade de juntarmos com outros para podermos dar conta da complexidade da realidade. Ele gera desconforto para aqueles que querem, de fato, que a sociedade continue exatamente como ela está, uma sociedade de classes, marcadamente desigual, com a lógica estereotipada, né? Marcada pelo racismo, pela homofobia, pela misoginia.
que por isso mesmo aqueles que acham que a universidade é para poucos, então isso gera desconfortos, inquietudes para esse grupo, mas ele, ao mesmo tempo, ele gera muita esperança para aqueles que, né, como nós, que entendem a universidade como um espaço de todos e todas, que entendem a educação superior como bem social e direito universal. Para esses, ela vai criar situações de desafios, ousadias, para que possamos romper com o modelo que nos perpassa, né, e sobre o qual nós vamos instituindo as nossas práticas, para que nós possamos ressignificar essas práticas, reconstruí-las e redimensioná-las. Quando as pessoas compreendem isso, o que significa estar com a extensão no âmbito do currículo do SUS, elas compreendem de fato que nós estamos trabalhando para uma nova universidade, numa lógica da universidade popular que o Caio coloca, que ainda que não tenha esse nome, mas de uma universidade amplamente democrática e que possa ser acessada por todos e todas e que realize um conhecimento em sintonia com os interesses da população, com os interesses do nosso grupo social mais próximo, mais imediato, mas também com aqueles mais afastados. E essa universidade, pensada a partir da extensão, é a universidade que só se dá a partir da construção de redes, da construção de relações intra-universidades, seja redes internas à própria universidade, intra-unidades acadêmicas, ou a construção de redes interuniversidades, que foi o que nós conseguimos fazer agora no momento da pandemia e que permitiu às nossas universidades, a despeito do sucateamento, dos cortes de recursos que estamos vivendo desde 2016, ininterruptamente, permitiu que nós respondêssemos às demandas que estavam postas. Então, a ideia de redes, a concepção de redes, é algo que perpassa a lógica da extensão universitária e que é defendido amplamente pelo Fórum de Pró-Reitores. Mas é um pouco isso que eu queria estar colocando e me disponho ao diálogo, ao debate. Obrigada. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!